Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido Deus, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua presença e ter o privilégio de alimentar a nossa alma nessa noite. Senhor, já comemos durante o dia, nossa carne já foi saciada, mas a nossa alma tem sede do Deus vivo, como diz o salmista, e a nossa alma também está sedenta em conhecer um pouco mais da tua palavra e da tua vontade. Venha elucidar a tua palavra e que ela encontre lugar seguro em cada um dos nossos corações, para que possamos viver a tua palavra cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Linda esse texto em que Jesus cura o cego Bartimeu. E como eu disse, é um texto que ele é rico em lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. O que eu quero pensar nessa noite é o que Bartimeu viu que nós precisamos ver. O que Bartimeu viu que eu e você precisamos ver. Todos nós queremos ser abençoados. O problema de Bartimeu era uma cegueira física, mas os nossos problemas são outros. Todos nós aqui temos uma visão perfeita, né? Se nós olharmos, a maioria nem usa óculos, né? Os que usam é pouquinho, né? E temos recursos hoje, a medicina que ajuda muito. Mas para que Bartimeu fosse abençoado, para que Bartimeu fosse curado, Bartimeu precisou enxergar outras coisas. E é sobre isso que nós queremos pensar nessa noite. Afinal de contas, como falei, todos nós queremos ser abençoados. O Léo também. Mas nós precisamos ver além, né, da cura física. Bartimeu, ele viu além da cura física. Por isso ele pôde ser curado. Talvez seja esse um dos segredos que nós precisamos entender e que Deus quer nos ensinar nessa noite. Dias atrás aqui eu falei sobre isso. Eu sempre fico buscando uma palavra rema, algum segredo em que eu possa ver o agir de Deus com mais presente na minha vida, na vida da igreja. Que as nossas orações sejam mais impactantes, que as nossas orações sejam mais efetivas, mais eficazes, mais funcional. Na verdade, às vezes Deus já nos deu ferramentas e muitas vezes nós nem sabemos usar essas ferramentas. É por isso que milagres e grandes coisas não acontecem através das nossas vidas. Que Bartimeu viu que eu e você precisamos ver. Tem um ditado que diz que cego é aquele que não quer ver. Todos nós conhecemos esse ditado, é um provérbio. Todos nós já conhecemos. Mas como entender um ditado desse? Porque cego é aquele que não quer ver. E o que nós podemos entender disso, que ser cego é aquele que não quer ver, né? Esse provérbio, ele significa a negação de querer ver. Se cego é aquele que não quer ver, diz que cego é aquele que não quer ver. Então é um provérbio de negação. Alguém que poderia ver e que não quer ver, que rejeita ver, rejeita ser curado, ter a sua visão curada, as suas vistas curadas.
E a Bíblia diz que Satanás, ele usa uma arma para cegar o entendimento dos filhos de Deus. Satanás usa a arma para cegar o entendimento dos homens. E a Bíblia diz que ele tem feito isso, ele tem cegado o entendimento dos homens. Por isso as pessoas não conseguem ver aquilo que Bartimeu viu, aquilo que eu e você precisamos ver, aquilo que vai além da visão física. Mas cego é aquele que não quer ver. E muitas coisas Deus queria e deseja fazer nas nossas vidas, e muitas vezes Ele não faz porque a culpa está em nós, porque nós não temos buscado ver aquilo que precisamos ver, colocar em prática os segredos da palavra de Deus que nós precisamos aplicar na nossa vida, e muitas vezes nós erramos. E esse ditado, conta-se a história de Argel, e esse ditado de que cego é aquele que não quer ver, ele vem de Argel. E diz que esse provérbio ele nasceu na França no século 17. Havia um aldeão, ou seja, um homem de uma aldeia que se chamava Argel. E esse Argel ele foi a primeira pessoa em que a medicina usou para fazer um transplante de córnea. Argel não enxergava, e ele foi a primeira pessoa a receber um transplante de córnea. E imagina a ansiedade de ver o resultado, ver que daria certo. E quando realizaram esse primeiro transplante de córnea em Argel, ele voltou a enxergar. Foi um sucesso a cirurgia. E ele voltou a enxergar perfeitamente. Mas como ele não enxergava antes, quando ele começou a ver, ele se assustou. E ele achou tudo um horror, o que ele começou a ver, porque antes ele não via. Ele achou o mundo um horror. Ele se deparou com um mundo que ele não se adaptou. Ele começou a ver coisas ruins do mundo. E ele ficou muito entristecido com tudo isso. Ele achou tudo muito diferente daquilo que ele imaginava, do que era ver o mundo com seus olhos. E ele então, muito diferente do que ele via na escuridão, e ele percebeu que ele era mais feliz quando ele não enxergava. E ele então solicitou aquele médico que havia feito a cirurgia das suas córneas, e ele pediu para o médico que extraísse os seus olhos. E ele falou: eu não quero ver, não gostei do que eu estou vendo. O mundo é muito triste, o mundo é um horror, há pessoas que sofrem muito. E ele, então, muito indignado com o que estava vendo, ele disse: eu prefiro voltar a ser cego. Então aquele médico se recusou a extrair os olhos de Argel. E Argel então ele apelou para os tribunais de Paris, e depois ele apelou ao Vaticano, e ele ganhou a causa. E a justiça deu um ganho de causa para ele. Então, eles arrancaram os olhos de Argel, e ele voltou a ser cego novamente. E ele passou então a ser conhecido como o homem que não quis ver. Esse provérbio surgiu dessa história de Argel. É um provérbio, mas que tem base numa história real. E às vezes nós agimos como Argel. Às vezes nós preferimos ficar cegos para não vermos as dificuldades que está no mundo, a pobreza que está no mundo, a miséria que está no mundo, as dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nos tornamos cegos e não queremos ver a necessidade do aflito, não queremos ver que as pessoas estão indo para o inferno. Já às vezes até a nossa própria família, quantas vezes nós nos fazemos de cego para não ver a realidade do mundo tão difícil. Até porque, principalmente como cristão, nós sabemos que a responsabilidade é nossa de falar do amor de Deus. Nós sabemos que as pessoas estão sofrendo, e muitas vezes nós tampamos os nossos olhos para não observarmos a realidade. E é sobre isso que nós estamos pensando nessa noite.
Às vezes nós não queremos enxergar os problemas da sociedade, não queremos enxergar para o rumo que o mundo está caminhando. Por isso esse provérbio surgiu de um estado de negação de Argel, que ele disse: eu não quero ver os horrores que esse mundo vive. Porque existe na verdade muitos cegos que não querem ver por causa da sua conveniência. Que se eu não souber que tem alguém passando fome, então eu não vou me incomodar saber que eu estou dormindo de barriga cheia enquanto alguém não tem comida para dar para os seus filhos. Nos dias de frio, se eu não ligar na televisão para ver a reportagem que narra que muitos estão morrendo de frio na madrugada, então eu torna conveniente para mim não saber disso, que eu tenho cobertores em casa sobrando, e eu não estou vendo a necessidade daquele que não tem um cobertor para se cobrir. Então às vezes nós fugimos de determinadas situações, porque nós não queremos nos tornar responsáveis por ela. Então existem muitos cegos que não querem ver, existem pessoas que tapam os olhos para as dificuldades, para as crises que estamos vivendo, para a injustiça que estamos vivendo nesse país. Tapamos os olhos para as nossas dificuldades, porque nós não queremos assumir a responsabilidade que é minha, que é nossa, de todos nós. Não queremos orar, e a responsabilidade é nossa de orar. Não queremos cuidar, porque sabemos que a responsabilidade é nossa como igreja, de ajudar pessoas que estão precisando ser ajudadas. Que não queremos buscar soluções para os problemas. E aonde mais somos negligentes, muitas vezes é dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Vemos que o nosso casamento não vai bem, não fazemos nada para mudar. Vemos que os nossos filhos estão se distanciando de Deus e nós não oramos, nós não pagamos o preço, nós não nos preocupamos em aproximar os nossos filhos de Deus. Existem pessoas que só vivem aquilo que lhes interessa, aquilo que satisfaz o meu ego, aquilo que é bom para mim. Então isso eu busco ver, mas aquilo que é o bem-estar do próximo é para o bem-estar da sociedade. Como a igreja há anos vem se isentando da responsabilidade que é da igreja, de transformar o mundo. Ei, o mundo não vai ser transformado por ele mesmo. A sociedade corrupta e podre que nós temos aí nos nossos dias, ela não vai fazer nada para mudar, para melhor, porque o que Satanás tem colocado no coração dessas pessoas é que quanto pior, melhor. E vivemos dias em que o governo, está se encarregando de fazer isso e fazer muito bem, porque quanto pior, melhor. Vemos as guerras acontecendo por conflitos de interesse pessoal de homens corruptos que querem, só visam o seu bem-estar. A liberdade de adoração, a liberdade religiosa sendo tirada e tantas coisas, as drogas sendo liberadas e tanta miséria que tem sido gerada em todo mundo. Porque quanto mais liberar as drogas, mais o crime vai lucrar com isso. E o que será que nós temos buscado ver? E uma das coisas interessantes em Bartimeu é que ele não foi indiferente como a sociedade tem sido, e nós muitas vezes temos sido indiferentes com os problemas. Bartimeu não foi indiferente com a presença de Jesus. Olha que coisa linda, que quando ele ouviu falar que era Jesus, ele abraçou, ele correu atrás, ele se esforçou. E hoje, como que está a sociedade? Quando você fala de Jesus no seu trabalho, como que as pessoas têm reagido? Te ignoram, zombam. É a realidade. É esse mundo que Argel não quis ver, porque ele falou: ei, um povo que não quer nada, uma sociedade podre, corrupta, um povo que não ama. Argel então ele não quis ver tantas
mazelas que o mundo estava mostrando para ele. Mas Bartimeu, nós aprendemos com ele que ele não foi indiferente com a presença de Jesus, e ele então falou: o quê? Alguma coisa, eu preciso correr atrás da minha bênção. E no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se preocupou que vão falar de mim, como aquela canção que nós cantamos, que diz: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Bartimeu colocou isso em prática. Ele falou: dane-se o que vão achar que eu estou louco. Às vezes eu brinco lá com a Jaque, né, que eu sou um pastor não muito normal, né? Tem uns que é mais doido que eu, e eu queria ser mais doido ainda, que eu não acho uns doidos para andar comigo. Porque nós precisamos ter essa atitude de Bartimeu, ser indiferente o que vão falar a meu respeito, mas eu quero Deus a qualquer preço. Ser indiferente ao que o meu esposo, que a minha esposa, ou com os meus filhos, ou com os meus amigos vão falar de mim. Você acha que é fácil para o Luiz, que foi o último que chegou, né? Sempre eu falo dele. Você acha que foi fácil? Alguns chegaram para mim, elogiaram a atitude dele de querer Jesus. Mas quantos não criticaram? E quantas críticas que talvez não chegou ao ouvido dele, mas quantos falou: pirou, agora loqueou, como diz o paranaense, loqueou, agora virou crente. Porque de mim é a mesma coisa. Porque na escola, o pastorzinho, né? O crentinho. E é isso que nós somos taxados. Eles usam isso de um linguajar pejorativo, achando que isso está nos diminuindo, mas pelo contrário, é ser indiferente a isso. É o que aconteceu com Bartimeu. E Bartimeu falou: eu quero, é a minha bênção, dane-se que vão falar de mim. A melhor fase da minha vida dentro da igreja foi quando os próprios irmãos da minha igreja começaram a me chamar de louco, e começaram a falar: ei, o Robson agora ficou louco. E foi o período mais louco da minha vida mesmo, porque eu queria Jesus a todo preço, eu queria experiência com Deus, eu queria os dons espirituais. Eu comecei a falar: Deus, então está na tua palavra, eu quero para mim, eu quero esse negócio de língua estranha, eu quero dons. Aí orei, paguei um preço, se trancava dentro de igreja 2, 3 dias, jejuava vários dias. Eu falei: já que está na tua palavra, os outros têm, eu quero para mim. Vieram as experiências com Deus, o preço é alto. Teve um tempo que eu falei: Deus, tá bom, já que se não for para mim administrar bem os dons espirituais, então não dê, porque a Bíblia diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Se for para mim falhar com o Senhor, com os seus dons, não dê. Aí veio o chamado para ser pastor, veio a oportunidade de pregar, vi as experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus, ver que Deus é real. Então, como diz Paulo: ai de mim se não pregar esse evangelho, porque não dá para negar. Porque além das experiências de Paulo, Tiago, João e outros, eu tenho as minhas pessoais com Deus, que não dá para abrir mão, por maior que sejam as lutas. É isso, Bartimeu falou: é isso que eu quero para a minha vida. Dane-se o que vão falar de mim, o que vão achar de mim. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa por mim, eu sei que o Senhor pode fazer. E ele começa a ver além da sua cegueira física. E aí que as coisas começam a acontecer, quando a gente começa a ver além do que os nossos olhos veem. Você está entendendo o que Deus está falando? Mas para isso é pessoal, tem que partir de cada um de nós, querer buscar, querer estar na igreja em todos os dias, querer mais de Deus, querer ler mais a Bíblia, querer orar mais, querer buscar os dons espirituais, para dizer: Deus, então eu quero para a minha vida também. E esse camarada, ele tremendo, porque ele é indiferente ao que vão pensar dele. Bartimeu, ele foi para cima, e ele não ficou no comodismo, como eu fiz nesse período. As lutas eram grandes e eu precisava que Deus agisse na minha vida. As lutas de Bartimeu não eram pequenas. Todo dia
Ele era conduzido pela mão de alguém, levado à beira do caminho para ficar ali, dizendo: dá uma esmola para o cego, dá uma esmola para o cego, dá uma esmola para o cego. Ou seja, um homem adulto provavelmente, mas vivia dependente de pessoas para levar até ali, dependente de pessoas para conduzi-lo, dependente de pessoas que sentissem misericórdia dele para colocar algumas moedas, alguns trocados nas suas mãos, para que ele pudesse ter condições de se sustentar, de comprar sua comida, mas se sentindo humilhado. Porque se Deus te mandar pedir é uma coisa, e você pedir por necessidade é triste. Mas Bartimeu, ele não ficou no comodismo, ele partiu para cima, porque ele falou: opa, está aqui alguém que pode mudar a minha história. E essa mesma pessoa está aqui nesta noite, está aqui no domingo à noite no culto, está no teu louvor, está na tua adoração, está na leitura da tua Bíblia. Esse mesmo Deus habita em mim, habita em você, Ele é real. Se você não sente a presença dEle, a culpa não é dEle, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do irmão que está do teu lado, a culpa é pessoal, é nossa, como as experiências de cada um de nós, ela é pessoal. Estar lá para ouvir do pastor Juvecino algumas experiências que ele contou, coisa linda, do que Deus está fazendo na igreja dele, dos irmãos que entenderam o que é igreja, e ele falou: hoje eu não faço mais nada, eu só prego. Porque como os meninos estão sobressaindo aqui, eu estou felicíssimo. Olha que delícia poder não me preocupar, chegar aqui, ter que correr atrás de ligar o microfone. Quantas vezes eu fiz, quantos anos eu fiz isso? Você pode imaginar a alegria de passar ali e dizer: dá meu microfone, e às vezes eles trazem na mão, porque eles estão focados na mesma visão, de investir no ministério que não é meu. Essa igreja não é minha, pode até falar igreja do pastor Robson, é assim que eles falam, né? Normalmente a igreja é do pastor. Eu tenho nada aqui, eu sou mordomo, eu sou servo. E o dia que a igreja falar: acabou o teu tempo, puxa o carro, estou indo embora, porque termina o tempo de Deus, Deus vai me levar para um lugar ou para a eternidade. Mas isso é entender o que é sair do comodismo, correr atrás, e foi isso que esse camarada fez. Por isso Deus está e vai abençoá-lo, como abençoou. Mas ele viu, sabe o que mais? Olha que interessante, ele viu, além dos seus olhos físicos curados, ele viu, começou, a bênção começa vendo esperança. Esperança está relacionada à fé. Se você não vê esperança, você vai correr atrás para quê? Se você não vê esperança de melhorar o teu casamento, se você não acreditar nisso, você vai se esforçar para quê? Se você não vê esperança de que a oração move o coração de Deus e pode mudar a tua história, você vai orar por quê? Mas Bartimeu, quando ele ouve, porque não enxerga, mas ouve os rumores de que o mestre está passando por aqui, ele se encheu de esperança. Então está entendendo? Antes de Deus curar o nosso físico, nos dar visão física, material, nós precisamos ver coisas antes, ver esperança de que vai mudar, esperança de que meu filho vai se converter, esperança de que meu marido vai se converter, esperança de que minha família vai ser salva, esperança de que Jesus vai guardar os meus, esperança de que Jesus vai suprir as necessidades financeiras, esperança que os dias são maus, mas eu faço parte da igreja de Deus, e a Bíblia diz que Deus fará a diferença na vida daquele que serve a Deus. E olha aqui que lindo, versículo 46, versículo 47, e ele diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vê esperança quando ele ouve falar que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Se Jesus está aqui, habita em nós, habita no meio dos louvores, eu vou louvar, porque Jesus vai se manifestar no meio dos louvores.
Se a Bíblia diz que quando nós nos reunimos aqui para adorar, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu vou ter esperança de que quando eu estou no culto adorando, o Senhor vai me abençoar de alguma maneira. Por isso eu quero estar no culto de adoração. Eu quero estar no culto de cura. Eu quero estar no culto de ensino. E aí então entendemos que ele viu esperança. Bartimeu vivia na beira do caminho, sem nenhuma esperança. Quantos anos ali pedindo, mendigando, e ele vivia ali sem nenhuma esperança. Mas ele ouviu que era Jesus, e algo mudou quando ele ouve o barulho de que Jesus, o Mestre, estava passando ali. E aí após a esperança nasce porque ele tem atitude, e o texto diz que ele clamou, se encheu de esperança, porque se ele não tivesse esperança, ele ia gritar para quê? Se você não tem esperança, você vai gritar para quê? Quando você vê alguém que está indo em direção a um buraco, e essa pessoa vai cair daquele buraco, se ela não mudar de direção, e você começa a gritar, oh, para, você vai gritar por quê? Se você não tem esperança de que ela vai ouvir, de que ela vai parar, de que ela vai mudar de direção. E ele clamou porque ele tinha esperança de que Jesus iria ouvir o clamor dele, iria mudar. Se você está doente, é hora de clamar, cheio de esperança, Jesus me cura. Jesus, se o Senhor não curar, dá um jeito que eu viva mais, que amenize, faz alguma coisa, me faz suportar, sei lá, tanta coisa. Porque eu conheço pessoas que Jesus não curou, mas essas pessoas são um testemunho vivo de igreja em igreja, falando do que Deus tem feito. Ó, eu podia ter morrido, mas eu estou vivo, porque Jesus tem me sustentado. Conheço pastores que não tem estômago, o outro não tem parte do intestino, o outro não tem baço, uns não tem perna, outros não tem olho, mas eles são testemunho vivo, dizendo, eu estou vivo, e Deus tem me sustentado. E outros que Jesus curou do câncer, outros que Jesus ressuscitou depois de morto. Jesus sabe que cada um de nós podemos suportar. Bartimeu então, a sua esperança o levou a ver uma luz lá no fundo do túnel. Quantas vezes nós precisamos buscar essa luz? E a Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina o caminho das nossas vidas. É essa luz que é Jesus que a gente precisa ver. Bartimeu, ele não permitiu que ninguém roubasse a sua esperança. Ele não permitiu que ninguém roubasse a esperança dele. Começaram a gritar, cala a boca, fica quieto, não incomoda o mestre. O texto diz que ele gritava ainda mais alto. Porque minha esperança ninguém rouba. Quando começaram a me chamar de louco na minha igreja, foram atrás, preocupado, o que está acontecendo com o Robson? Aí que eu orava mais, aí que eu jejuava mais, aí que eu buscava mais. Porque eu estava cheio de esperança, de que Deus ia mudar a minha história, de que Deus ia guardar a minha vida, de que Deus ia me dar livramento, que Deus ia dar um fim nas dificuldades que eu estava vivendo, e que Deus ia me dar dons, que eu ia ter experiência com Deus. E nesse período, quantas bênçãos vi acontecer, quantas orações que Deus respondeu, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas abençoadas, quantas pessoas foram salvas. Porque eu ia, visitava, orava, fazia apelo, as pessoas recebiam Jesus. Porque o meu coração estava cheio de esperança. E encha o teu coração de esperança. Segunda coisa que Bartimeu viu, que eu e você precisamos ver, que a gente deixa passar todo dia. Ele viu oportunidades. E quantos somos incrédulos, né? As oportunidades batem da nossa porta e a gente normalmente não vê. A oportunidade vem e fala, isso é do diabo, isso não é de Deus não. Quantas vezes fazemos isso? Oportunidades, como eu já falo sempre aqui, o cara te joga um limão, e a oportunidade de você fazer a limonada, você devolve o limão para trás, né? Xingando ainda. Eu costumo falar sempre isso.
pega o limão e faz limonada. Aquela história da vizinha que provocava o irmão da igreja todo dia. Jogava tijolo, jogava lata, jogava pau no quintal. Um dia a vizinha estrangulou a galinha e jogou lá no quintal da irmã de novo para provocar. A irmã falou: opa, olha a oportunidade. Pegou a galinha, depenou, fez uma galinhada e levou lá para a vizinha. Falou: vizinha, trouxe aqui para repartir com você. Porque as pessoas, o mal, ele vem para tentar nos afastar, para roubar nossa esperança. Mas quando nós usamos, e eu costumo dizer que quem mais trabalha para Deus é Satanás. Porque ele faz o mal, Deus vem e reverte o mal em bênção. Porque quando você canta o cântico da vitória, você tem um testemunho lindo para contar. Você tem uma história, você tem uma esperança, você aprendeu algo novo, você viu que Deus é real. Quando o gigante vem, você mata, porque Deus já te preparou, matando o urso, matando o leão. Venceu o gigante depois que matou, eu falo sempre isso, vencer gigante depois que você matou o urso e matou o leão, é café pequeno. Porque você já viu o agir de Deus. Então ele viu o quê? Esperança, ele viu oportunidade. Versículo 49, Jesus parando disse que chamasse aqueles cegos. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então agora ele viu oportunidade, porque agora Jesus mandou chamar. Ele falou: opa, está do jeito que eu queria. Me criticaram, tentaram calar. Jesus se deteve para me ouvir, mandou me chamar. E ele falou: eu não posso perder essa oportunidade. É tudo que ele estava buscando. Jesus então se deteve. Jesus mandou chamá-lo. Bartimeu não permitiu que a oposição roubasse a sua oportunidade. Satanás, ele faz de tudo para nos parar. Coisas desagradáveis acontecem, inventam coisas a nosso respeito, nos traem, nos roubam, tentando nos frustrar. Às vezes eu fico bravo, fico chateado, sou humano. Depois eu reflito: peraí, eu posso usar isso para esse caminho, eu posso fazer dessa maneira. Deus pode reverter isso em bênção. Ou você acha que Bartimeu todo dia estava feliz lá, debaixo de sol, de chuva? Muitas vezes ele chorou, muitas vezes ele reclamou, muitas vezes talvez até murmurou, mas naquele dia ele falou: não, o mestre está aqui hoje, e hoje eu não deixo passar a oportunidade. Terminando, a outra coisa que Bartimeu viu, que eu e você precisamos ver, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele viu o caminho. Ele viu o caminho e caminhou por ele. Versículo 50 a 52. Se Jesus então disse o que para ele? E Jesus falou para ele que enxergasse, ele te chama, tem bom ânimo. No 50 ele disse: lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu vejo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, enxergou e o seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem que agora vivia ali dependendo da mão de alguém, dependendo de pessoas para dar algumas esmolas. Agora, depois de ver a oportunidade, de ver a esperança, ele viu agora o caminho da vida eterna, que é seguir a Jesus, que é andar com Jesus, que é entregar a vida a Jesus. Bartimeu recebeu algo muito melhor do que a cura física. Ele entendeu que precisava andar com Jesus para salvar a sua alma. Coisa que muitos foram curados e que não viram, que não sentiram, não viram a oportunidade de andar com Jesus. A Bíblia diz
A Bíblia fala dos 10 leprosos e só um voltou para andar com Jesus. E Jesus ainda fala: cadê os 9? Eram 10, só esse que voltou? Então, querido, diante das nossas dificuldades, nós precisamos ver além do que nós queremos fisicamente. Além da luta, além dos problemas que surgem, além da fofoca que fala a teu respeito, além do que falam de você, você precisa enxergar além. Você já pensou se eu fosse desistir? Quando nós chegamos para cá, 2 meses aqui, já arrumaram amante para a esposa, arrumaram amante para mim, já arrumavam de 2 amantes. Quantas pedradas, quantas pessoas que andaram aqui, que conviveram aqui, que torcia para a igreja fechar, que lutava contra o ministério, pessoas que foram atrás de vamos arrumar outro pastor, vamos... E aí, se eu fosse, não quero também, eu empurrar. Doía? Lógico que doía. Quem gosta de ser rejeitado? A gente gosta de gratidão. Pastor, obrigado, o senhor orou por mim. Pastor, o senhor veio na minha casa me visitar. Ou alguém elogiava Jesus? Pedrada, cuspida, perseguido, humilhação. Querido, quando estiverem te batendo muito nas costas, cuidado. Mas quando você incomoda o inferno, é porque você tem agradado a Deus, desagradado o inferno. Mas busca ver além dos seus olhos. Busca ver que você tem um Deus que é todo poderoso. Busca ver que existe uma vida eterna, que não está atrelada à religião. Busca ver que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, que alguém há mais de 2000 anos, o mundo rejeitando, mas tem que lembrar dele. Porque você está vivendo 2024 depois dele. O mundo pode rejeitar, mas tem que engolir, porque Jesus marcou a história e vai marcar a história até o dia do arrebatamento da igreja. Então, essa palavra que Deus nos traz é para buscarmos ver, além dos nossos olhos físicos podem ver. Buscar ver que Jesus conta com você, precisa de você. Mas ele não é soberano? Ele falou que se ele quisesse, ele mandava as pedras começar a pregar. Você imagina um azulejo aqui falando: adore ao Senhor. Mas imagina, vamos pegar uma pedra bem grande e colocar lá, e toda noite essa pedra começa a falar. Primeiro que não sobra ninguém aqui, né? Pedra falando. Mas Jesus falou que se nós não falarmos, não clamarmos, as pedras irão clamar. E nos nossos dias já está acontecendo isso. Tem lugar que as pedras estão clamando, porque a igreja tem rejeitado o chamado. Os anjos falaram: deixa nós fazermos, Senhor, pregar o evangelho. Jesus falou: não, esse privilégio é do homem, esse privilégio é da igreja. Então busca ver além dos teus olhos. Jesus quer, isso é fé, é que Deus vai salvar a tua família, Deus vai te abrir uma porta de emprego melhor, Deus vai te abençoar, Deus vai preparar um bom casamento, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom emprego, uma porta melhor. Não é como diz o Silas Malafaia, né? O cara a vida inteira como chefe dos carimbadores. Sonha coisa mais alta, vê oportunidades, né? Tenha esperança. Ficar sentado no banco da igreja, e aí? Faz coisa, evangeliza, visita, convida alguém para comer na sua casa, fala de Jesus para ela. Tem tanta coisa que nós podemos fazer além dos nossos olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a ver muito além, para que possamos ser curados, abençoados e andar com Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe uma palavra abençoadora nessa noite. O Senhor é culto de libertação, de cura. Esta palavra fala de cura e de libertação. O Senhor curou Bartimeu, nos seus olhos, o Senhor libertou ele da cegueira espiritual. Bartimeu enxergou além, Senhor, da sua necessidade física. Ele começou a andar contigo,
seguir o Senhor pelo caminho, conhecer o teu caminho. O Senhor faz isso por nós, por cada um de nós. Abençoa poderosamente, Pai, cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta noite. E que tu possas, ó Deus, levá-los a experiências profundas contigo. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Que os teus filhos tenham experiências sobrenaturais contigo. E que eles vejam o teu grande amor. Leva-nos em paz, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém e amém. Deus